Olá, quem está frequentando a sua casa? Sobre isso será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista, Adoração e Vida, e o meu interesse é que você venha ser edificado com esta palavra. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20, diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Em qualquer sociedade, em qualquer parte deste mundo em que vivemos, haverá contendas. Sempre haverá contendas. Haverá contendas, infelizmente, dentro da família, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, na empresa que trabalhamos, na igreja. A contenda vai acontecer. O contato do ser humano, essa convivência, vai gerar contendas. O que a palavra está dizendo é que quem potencializa a contenda e faz com que a contenda se prolongue mais e mais são os maldizentes. É isso que a palavra está dizendo. Maldizente é aquele que fala mal dos outros, aquele que difama uma outra pessoa. O maldizente, meus irmãos, ele é um instrumento precioso nas mãos de Satanás. Essa é a verdade. O maldizente não está interessado no fim da contenda, mas que ela seja aumentada, que ela seja prolongada. Infelizmente está lá. Por incrível que pareça, ele sente prazer em maldizer e ver a contenda aumentar e se prolongar. Há uma certa satisfação na vida do maldizente. O maldizente fala mal e ele difama alguém e ele alega ou ele diz que ele está fazendo isso em nome da verdade, em nome da justiça. Algo mais ou menos assim: todos precisam saber quem é ele ou quem é ela. Querem o bem de todos. Eles se justificam, então, em nome da justiça e da verdade. O maldizente não está preocupado com a verdade, se é verdade, se não é verdade. Há muitos anos atrás aconteceu uma coisa triste. O pastor estava conversando no seu gabinete com um irmão daquela igreja. E o pastor disse ali algo como que diz que havia um problema na sua vida, um problema grave na sua vida. Então havia algumas irmãs que estavam ali e elas ouviram essa parte da conversa de que havia alguma coisa grave ali. Então elas começaram a conversar uma com a outra e dizer o que é tão grave na vida do pastor, que ele ainda não contou para a igreja, por que ele não falou para a igreja, o que é esse problema? Bom, meus irmãos queridos, a conversa foi andando e chegaram à conclusão de que o pastor tinha uma amante e de que essa amante então havia engravidado e agora ela está próxima de dar à luz. Então eles fizeram uma reunião e nessa reunião eles expuseram tudo isso e eles estavam ali prontos a excluir aquele pastor, aquele mau exemplo de homem, então do seu ministério pastoral ali. Bom, o problema do pastor era a sua vesícula e ele precisou ser operado. A conversa estava aí. O maldizente, meus irmãos, ele não está preocupado com a verdade ou o que é. Ele parece que tem um prazer em maldizer e depois as coisas vão tomando proporções que a gente nem sabe até onde pode chegar. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, muito cuidado, pois
Aquele que fala mal das pessoas para você, com certeza, absolutamente, é uma certeza absoluta que eu tenho, que ele vai falar mal de você para as outras pessoas. Porque isso está nele, ele é maldizente. Sabe, o que Deus pensa dessas coisas? Olha, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos ou entre amigos. Meu irmão e minha irmã, não podemos esquecer de uma lei que Deus estabeleceu. Essa lei está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é uma lei de Deus e não há como escapar dessa lei. Então quem planta, colhe. Essa é uma verdade. O maldizente ele está plantando e uma hora ele vai colher. Mas Provérbios, que nós lemos em primeiro lugar, no Provérbios 26, 20, ele tem uma dica para que as contendas elas não sejam prolongadas. E olha só, vamos ler novamente então Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. A contenda, ela tende a cessar quando não há o maldizente. E há 2 medidas aqui que precisam ser tomadas quando falamos em maldizentes. Porque quando existe o maldizente, a contenda vai ser prolongada. Então tem 2 medidas aqui que nós precisamos tomar em relação aos maldizentes. Primeiro, não seja um maldizente. Em nome de Jesus Cristo. Nem tudo que você sabe precisa ser contado a outra pessoa. Isso é verdade. Nem tudo. Tem coisas que nós vamos saber, mas nós não vamos pôr isso para frente de jeito nenhum. Por isso, eu e você precisamos controlar a nossa língua para não ser um destes maldizentes. Então, fale menos das pessoas para os outros. Não fica falando dos problemas, talvez a pessoa até conte um problema, ou fique sabendo de um problema, mas não fale para outras pessoas. Fale mais das pessoas para Deus. Isso nós temos que falar. Fale mais de Deus para as pessoas, e isso vai ser muito bom. Seja um pacificador. Deus quer que nós sejamos pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe, os filhos de Deus são aqueles que pacificam. Por isso tem coisa que nós vamos saber e nós não vamos falar, não vamos empurrar aquilo para frente, não vai glorificar a Deus, não vai promover paz, vai fazer com que a contenda seja prolongada. Essa é a verdade. Segunda medida que precisamos tomar em relação aos maldizentes: não aceite um maldizente dentro da sua casa. Não aceite. Não tenha comunhão com o maldizente. Lembre-se, o maldizente é um instrumento precioso do diabo. E com certeza, meu irmão e minha irmã, onde estiver um instrumento do diabo, o diabo também estará ali. E não queira ter mais amor do que o próprio Deus, pois se ele abomina, sabe, essas atitudes, se ele abomina quem cria contendas,
Não queira você ser mais amoroso do que o próprio Deus. Você pode até orar por essas pessoas, você pode advertir essas pessoas, exortar o maldizente, você pode fazer isso. Mas se ele continuar sendo maldizente, onde ele estiver, o diabo vai estar ali. Não aceite ele dentro da sua casa. Não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus, meu irmão e minha irmã. Olha que diz Mateus capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é qualquer um que vai entrar, não é qualquer um que vai desfrutar da comunhão de Deus, de estar na presença de Deus, de poder estar no reino de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas querem ser muito mais amorosas do que o próprio Deus. Não, ele é maldizente, mas eu tenho que amar, Olha, eu posso amar essa pessoa a ponto de orar por ela, mas de ter comunhão e de receber ela na intimidade da minha casa, para que ela fique falando mal dos outros para mim, isso não é bom, porque eu estaria abrindo a porta não somente para o maldizente, mas para os demônios que estão acompanhando essa pessoa. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Aleluia. É simples assim. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, queremos pedir por nós mesmos. Nos ajude, Senhor Deus, a controlar a nossa própria língua, que o Teu Espírito nos dê, Senhor Deus, esse poder sobre nós mesmos, e assim possamos controlar a nossa língua, e nem tudo aquilo que nós ouvimos e que sabemos vamos estar contando para os outros. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores, nos ajude a ser pacificadores. Assim seremos chamados filhos de Deus. Pai amado, quanto aos maldizentes que estão por aí, nos dê, Senhor Deus amado, a autoridade necessária para exortar, sim, para corrigir, Senhor Deus amado, mas para não aceitar, Senhor Deus, essa pessoa no nosso convívio. Assim, Senhor Deus amado, nós pedimos a sua bênção e a sua direção, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, a vida cristã é um desafio a cada dia. Então, vamos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, vamos abençoar pessoas, sem dúvida nenhuma, mas vamos ser pacificadores, em vez de ser maldizentes. Amém? Meu desejo é que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia. Um grande abraço da minha parte, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.